Continuando com nossas aulas de matemática, caro estudante, aula de número 07. Hoje o assunto ainda aborda progressão geométrica. Falaremos sobre a soma de uma PG com quantidade de termos infinita. Tá? Então, a PG, nós vamos fazer a soma dos termos de uma PG infinita. A princípio, então, você precisa considerar aqui esse tipo de PG. Bem, nós vimos aqui que ela é infinita porque ela tem os três pontinhos da reticência, indicando que nós temos uma quantidade infinita de valores. Nós temos o primeiro termo e nós temos a razão aqui, podemos descobrir simplesmente pegando o A2 dividindo pelo A1, chegamos a 1 meio. Aí está aqui o primeiro termo, o A1 vale 1, e a razão é essa divisão, é o quociente entre um termo e o seu anterior. Então aqui você tem 1 sobre 2 dividido por 1 meio. Bem, para nós prosseguirmos então, vou escrever agora a soma dos termos que vocês estão vendo aí, apenas a soma deles. Então eu vou somar os termos. Está escrito aí, ó. Você tem um mais entre cada termo. Isso aqui está indicando a soma. Aí você se pergunta, como é possível determinar um número, porque nós temos aí uma quantidade infinita de termos. Vamos tentar colocar isso na nossa mente aqui. Para isso, nós vamos utilizar a soma dos termos dessa PG aí. Nós podemos utilizar a fórmula que você tem aí, dispõe, já sabe dela. Coloquei aí. E você pode utilizar a soma termo a termo. Vamos começar então fazendo a soma dos dois primeiros termos. O S2. O S2 então é o primeiro termo mais o segundo, 1 mais 1 meio. Essa soma aqui é bem simples, dá 3 meios, que é igual a 1,5. Bem, eu não vou me ater às somas, pessoal, vou me ater só aos cálculos, às operações de soma, mas é o resultado final. Tá? Caso você tenha dúvida sobre esse tipo de soma aí, depois a gente pode estar tirando a dúvida. Tá? O S3 então, o S3 vai ser a soma dos dois anteriores, que foi 3 meio ou 1 meio, vou usar 3 meio, tá? E vou somar com 1 quarto. Aqui você vai somar, fazer a soma, né? Tira o MMC, 4 dividido por 2, dá 2, 2 vezes 3, 6, né? E 1 quarto continua 1 quarto. Então chegamos na soma de 1,75 dos três primeiros. Vamos fazer o S4, fazendo a mesma coisa, pegando o resultado da soma dos três anteriores, mais o quarto termo. Chegamos a uma soma de 1,875. Continuando, a soma dos 5, utilizando o mesmo raciocínio, chegamos a uma soma de 1,9375. Você já está percebendo alguma coisa? Acredito que sim, né? Que essa soma está se aproximando de um valor, né? De um valor. Vamos ver o S6, ó. Se eu somar o S6, então eu vou pegar a soma anterior, que pode ser esse número ou essa fração. Então, eu estou pegando a fração para ficar mais fácil, 31 sobre 16, e vou somar com o sexto termo, que no caso aqui teria que ser 1 sobre 32. Para fazer essa soma, eu pego o 32, que é o MMC, né? E vou fazer uma divisão de 32 pelo 16, que dá 2, 2 vezes 31, 62. Soma isso aqui, vai dar esse resultado. Agora, você já pensou, se eu aumentar isso para 10, para 20, eu somar? Vamos ver o que acontece. Eu não fiz aqui, não escrevi o processo, mas já coloquei o resultado. O S10 chega próximo de 2, 1,99. E o S20 também. Você está vendo que está tendo, tendo uma parede. Essa soma ela não ultrapassa o 2. Ou seja, existe um limite. Pode chegar até uma cota. Pois é, pessoal. Em matemática, esse é o entendimento de limite. Você está para um caso de uma PG, né? A PG você vai somando, no caso as somas, né? Se eu pegar as somas dos valores e ir somando, eu vou chegar próximo de 2. Vamos tentar localizar isso aqui numa reta numérica. Vamos tentar representar essa soma aqui, ó, esses valores. Se eu for representar, eu vou ter assim, ó, eu coloquei isso tudo no GeoGebra. Eu quero que vocês já vão
também abrir um parênteses aqui, porque eu quero que vocês comecem a se familiarizar com este software que é gratuito, GeoGebra. Depois eu vou passar uma atividade lá em Prema para vocês, tá? Mas vamos lá aqui, ó. Está posicionado, a soma do S1 é 1. E aqui onde está o 2? A gente percebe que eu vou colocando S2, S3, S4, S5, S6. Se eu for chegar a S10, S9, ia ficar perto. Mas não ia chegar onde? No 2, porque o 2 é o limite. 2 é a barreira, até onde poderia chegar a soma, né, desses valores. Então, esse SN, a soma desses valores, ele vai se aproximando. Depende do quê? De quanto você quer se aproximar. Eu sei que quanto mais você aumenta o valor do N, mais termos você coloca nessa soma, ou seja, se você tomar valores grandes, suficientemente grandes, valores altíssimos, você vai chegar perto do 2, você não vai chegar no 2. Logo, eu posso dizer que isso aqui tem uma soma, tem um resultado. A princípio, tinha aqui uma reticência, mas essa reticência ela não tira a convergência. Ó, significa que esta soma ela converge. Convergir é o que? É em direção e a encontro. Vai ao encontro de uma soma igual a 2. Tá? Então, PGs que existe, PGs que tem essas características, eu vou deixar as características aqui para você ver. Quais são as características? Primeiro, ela tem que ser infinita, né? A razão, a gente diz em módulo, em valor absoluto, né? Olha aqui, ó, vou até destacar para você. A razão tem que ser um valor menor que 1, tá? Então tem que ser, no caso a gente viu ali 1/2. Então 1/2, 1/5, 1/3, valores menores que 1. Essa é a primeira característica para você aplicar essa soma, tá? A soma desses termos, né, pode ser representado por um valor finito. Depende se você atribuir a esse N, né, números suficientemente grandes. Olha aqui o que acontece. Se você tem um número que está abaixo de 1 e você eleva a um número grande, ele vai tender, ele vai se aproximar ao zero. Eu coloquei um exemplo aqui para você. Ó. Vamos pensar no número 1/5. Se você pegar 1/5 e elevar a 10, olha o tanto de zero aqui. Ó, e significa que ele está se aproximando do zero. Se você colocasse 1/5 elevado a 20, aí você ia ter muitos zeros. Então, quanto maior este N, mais próximo do zero. Isso nos dá a ideia, então, olha como é que a gente escreve essa situação. É a primeira vez, talvez, que você tenha esse contato com essa expressão aqui, ó, muito utilizada na matemática, principalmente no nível superior. Como é que se lê isso? Lê-se limite de Sn, da soma dos termos, quando n tende ao infinito. Esse n aqui, ó, ele está apontando para quem? Para esse símbolo, que significa o quê? Ao infinito e além, tá? Então, se eu jogar na fórmula, que nós sabemos a fórmula disso daqui, do Sn, é essa expressão aqui. Então, nós vamos agora deduzir uma fórmula para a soma dos termos de uma PG infinita, é para você guardar, tá? Então, vamos para o próximo passo. Eu vou substituir, então, olha aqui, nós acabamos de ver que quanto é grande esse n, esse que é um número menor que 1, ele se aproxima do zero. Então, eu vou substituir, ó, aqui, no lugar do q elevado a n, eu vou colocar quem? 0. Se eu fizer as contas, eu vou ter o A1, que multiplica A1, e 1 menos q. Logo, está aí a fórmula, tá? A fórmula para você somar termos de uma PG infinita é limite, sendo que esse n tende ao infinito, né? Vai ser simplesmente o A1 dividido por 1 menos a razão. Bem, ótimo. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Ó, vamos calcular o limite. Olha aqui o termo limite. Limite, pessoal. Ou seja, até onde eu posso chegar. É aquele risco imaginário, né? Aquela linha imaginária. Vamos calcular o limite da soma, quando o número de parcelas tende ao infinito. Você tem aqui, então, uma soma. Está expressa aqui pelos valores e a soma, e ainda aqui, ó, a reticência. Como a gente vai resolver isso? Vamos fazer a pergunta ao problema, né? O que é dado no exercício é o
o A1, e também é dado quem? A razão, de forma não direta, mas indireta. Basta você pegar, por exemplo, o A2, 0,05 e dividir por 0,5. Vamos fazer essa divisão aqui? Eu escrevi aqui para você considerar o que é zero. Vamos fazer isso bem tranquilo. A razão, então. Vamos pegar o A2, está aqui 0,05 dividido pelo A1, 0,5. Vamos transformar isso na sua forma decimal. Então isso fica o quê? 5 décimos, 5 centésimos sobre 5 décimos. Vamos simplificar? Numerador com numerador, dá 1. Denominador com denominador, 100 dividido por 10 é 10. Logo, a razão é igual a 0,1. Você está vendo aqui, ó, que a PG é o quê? Ela é infinita e a razão é menor que 1. Então, ela entra, né, na soma dos termos de uma PG infinita, né? Soma dos termos da PG infinita, que tem esta fórmula. Eu tirei aquele lim, não é necessário colocá-lo, tá? Mas você, quando for fazer engenharia, vai usá-lo muito, tá? Então você pode simplesmente usar só isso daqui, ó, tá? Só essa expressão. Vamos substituir os valores. Então 0,5, 1 menos 0,1. Vou colocar eles em forma decimal, fração decimal, né? Aqui eu vou fazer a operação. Para quem não sabe a operação 1 menos 1 décimo, é só você fazer o seguinte, ó. Conserva aqui o denominador, barra 10, e o numerador é só você fazer, ó, multiplica, 10 vezes 1, multiplica, dá 10, né? E 10 menos 1, 9. Aí você agora pode simplificar aqui, ó, denominador com denominador, chegamos então a 5 nonos. Logo, o limite, essa soma, ela não vai ultrapassar 5 nonos. Ela pode chegar, na verdade ela não vai chegar, ela vai se aproximar de 5 nonos. Isso depende do quê? Da quantidade de termos que você quer somar. Vamos para mais um exemplo, exemplo de número 3. Determine o valor de x na igualdade. Aí você tem x mais x terços, mais x nonos, mais valores infinitos igual a 12. Na qual o primeiro membro é o limite da soma dos termos de uma PG infinita. Tá certo. Então, o que nós temos aqui é que esse membro, ele se trata de uma série convergente. Então, a soma deles pode chegar até um valor, né? Chega até um limite, a soma deles. A soma não ultrapassa aquele valor. Vamos, então, aqui para a nossa solução. O que é dado no exercício é que você tem o primeiro termo sendo x, um valor algébrico, a soma também, isso aqui tudo já representa a soma. Você pode representar todo o primeiro membro como Sn, então Sn igual a 12. Continuando aqui, vamos achar a razão. A razão, você vai pegar o A2 e dividir pelo A1. Aí, tá aqui a divisão, você vai manter o primeiro, você vai manter aqui, ó, a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso dessa aqui, ó. Bem, agora você vai simplesmente simplificar esses dois valores, vai multiplicar, dá 1/3. O que se pede é o valor de x. Vamos usar a série convergente, a fórmula, né, da soma dos termos de uma PG infinita. Substituímos, o Sn é 12, né, vem do enunciado. No que nós queremos é o primeiro termo, que é o x, e aqui no denominador nós temos 1 menos a razão, 1 menos 1/3. Bem, essa subtração é só você fazer 3 vezes 1, 3, menos 1, 2, 2/3, tá? Toda operação vai dar uma fração com o mesmo denominador. Agora a gente vai multiplicar meio pelos extremos, chegamos a x igual a 12 vezes 2/3. Simplificamos o 12 com 3, chegamos a 4. E 4 vezes 2, 8. Encontrado, o valor de x é igual a 8. Muito bom. Próximo exemplo. Agora o exemplo de número 4. Esse exemplo, nós vamos ter que revisar uma fórmula para determinar a área de um triângulo, de uma região triangular.
É bom para vocês revisarem. Ela é pouco usual, principalmente no ensino da rede estadual. Mas vamos lá então. Exemplo 4. Seja um triângulo de área 40, aí não falou a unidade, mas só que a área é 40 unidades. Unindo os pontos médios dos lados desse triângulo, obtemos um segundo triângulo. Unindo os pontos médios dos lados desse triângulo, obtemos um terceiro. E assim por diante, indefinidamente. Calculem o limite da soma das áreas de todas essas regiões triangulares, sabendo que elas formam a PG. Então, do enunciado é dado a área, também que é uma PG, e que é uma série convergente, porque ela tem um limite, né? Então, você já coloca na mente que vai ter que utilizar aquela forma. Só que para você chegar nela, você tem que considerar algumas coisas. Vamos lá, então, a solução. O que é dado? É dada a área desse triângulo, 40, e pede o limite da soma das regiões. Eu fiz uma animação utilizando um software gratuito e eu queria que até mesmo vocês começassem a observar ele, baixar no computador de vocês, tentar brincar com ele, se familiarizar. Tem muito tutorial no YouTube ensinando como se usar o GeoGebra, tá? Então vamos lá para o GeoGebra. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar. Aqui, encontrei o GeoGebra. E agora eu vou representar. Fiz uma animação aqui para a gente entender o que pede lá o exercício. A princípio, você tem um triângulo qualquer, que eu estou chamando de ABC. Depois, você vai ter... coloquei as medidas aqui, né? De cada lado, ABC. E agora vai aparecer o próximo triângulo. Porque esses pontos de verde aqui que vocês estão vendo são os pontos médios, como o enunciado falou. Liguei e formei esse novo triângulo. E você percebe que esse triângulo verde ele é semelhante ao primeiro, porque os lados dele são correspondentes. Vamos lá então. E o que acontece também é que seus lados eles vão passar a ser a metade. Bem, aqui ó, como é a metade, não ponto médio, então eu peguei o C e dividi por 2. Então, os lados vão passar a ser a metade de cada valor. Tá? Veja aqui, ó, esse lado corresponde a esse aqui, ó, esse aqui. Então, esse aqui é A, aqui vai ser a metade dele. Então, o próximo vai ser, ó, o próximo. Esses pontos são quem? São os pontos médios. Ligando eles, nós vamos chegar ao que? Um novo triângulo que é semelhante a esse. E você percebe que ele está posicionado no mesmo sentido. Esse aqui não, parece que está de cabeça para baixo, o verde. E vamos lá então. Se aqui vale A sobre 2, qual é a metade de A sobre 2? A sobre 4, né? Então aqui, ó, os lados desse triângulo vão ser divididos por 4. Então você começou com um triângulo maior, valendo respectivamente os valores A, B e C. O próximo vai ser a metade. E o terceiro vai ser a metade da metade, né? É isso aí, ó. Então vamos voltar mais uma vez. Temos um triângulo, as medidas ABC. Vamos formar um novo com os pontos médios. As medidas passam a ser divididas por 2. Vamos obter um próximo também com os pontos médios. E a medida da metade, né? Chegamos a esse triângulo aí. Vamos voltar lá para o nosso enunciado, para os nossos slides. E olha o que aconteceu, nós temos aqui a imagem. Aí você percebe, fazendo essa imagem aqui, a sua solução, vamos lá. Eu vou fazer um risquinho para cá e um risquinho para cá. Vão ter a mesma medida, né? Esses dois é uma medida C e eu dividi em duas partes iguais. A medida B, para ficar diferente, eu vou colocar 2 risquinhos para cá e 2 para cá. Tá bom. E aqui a medida A. Não aparecer não, mas aqui é a medida A, tá? Então aqui eu vou colocar 3 risquinhos e 3 risquinhos. Eu estou colocando para você perceber a diferença e perceber que eles são semelhantes. Eles são semelhantes, esses triângulos. Aqui, ó, vamos lá. Porque são semelhantes. Esse aqui tem um risquinho, esse aqui tem 3. Então esse aqui só pode ser 2. Ó, esse tem um risquinho, esse triângulo. Acho que vocês não estão vendo, eu vou colocar aqui, ó.
esse aqui tem um risquinho, esse aqui tem 2. Então esse aqui só pode ser 3. Então esse triângulo tem esses mesmos lados desse outro. O triângulo, quando a gente chama ele, denomina triângulo BDE. É semelhante ao triângulo, na verdade eles são iguais, né? Esses três aqui são iguais. E vão ser semelhantes todos eles, se eu continuasse. A questão é, você vai ter que depois refazer, pessoal, essa questão. Ela é um pouquinho mais complicada. Vamos lá então. O que é dado no exercício? A soma. O que pede? A soma, né? E você vai precisar lembrar dessa fórmula, a fórmula de Heron. A fórmula de Heron, a área, é igual a raiz quadrada desse P. Esse P é chamado de semiperímetro. Você simplesmente vai ter que somar os três lados do triângulo e dividir por 2. Semiperímetro, metade, né? Então você tem aqui esse produto, ó, tá? Esse produto. E continuando, eu vou fazer o seguinte, né? O que é dado lá do enunciado é que a área dele é igual a 40. Então, como os lados são A, B e C, se você pegar essa expressão, você pode igualar a 40. Então, você tem uma primeira expressão. A área do triângulo 2, nós vimos lá na imagem, que não vai ser a metade, né? Então, eu vou simplesmente pegar a metade do semiperímetro e vou fazer a metade em todos os valores, porque foi visto na imagem anterior que nós íamos dividir por 2 todas as dimensões do triângulo, né? Então, simplesmente eu estou dividindo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas medidas aqui, ó, vou voltar. Vamos ver. Aqui você tem 1/2 e aqui você tem 1/2. Então você vai colocar isso aqui em evidência. Aqui da mesma forma, 1/2 e 1/2, coloque em evidência. Aqui, ó, né, P sobre 2, pois é, tem o 1 aqui e o 2. C sobre 2 tem o 1 e o 2. Então, em todos esses aqui, eu vou colocar em evidência. Aí nós vamos ter isso aqui, ó, em evidência. Olha, o P estava sobre 2 e o A também, né? Mas eu coloquei ele em evidência, fora deles. Se eu multiplicar todos, eu vou chegar aonde? A 1 sobre 16P. Essa expressão aqui, eu posso tirar a raiz quadrada desse fator. A raiz quadrada de 1 fica 1. A raiz quadrada de 16, 4. Então, saiu aqui 1/4. E aqui ficou quem? Essa expressão lembra o que você? A primeira, né? Lembra vocês a primeira, ó. Olha, você tem aqui, ó, a área do triângulo 1. Então, você vai ter simplesmente, para a área do triângulo 2, vai ser quem? 1/4, tá aqui, ó, 1/4 vezes 40. 1/4 vezes 40, você vai dividir 40 por 4, dá 10. 10 vezes 1, 10. Então, nós acabamos de determinar quem? A área do segundo. A área do primeiro é 40, a área do segundo é 10. E o enunciado já disse que é uma PG. Logo, não é preciso achar a área do terceiro, porque segue uma regularidade, segue um padrão, a sequência. Então, o que você tem? A PG, 40 como A1, A2. Então, se você quer achar a razão, olha só, o A1 é 40, a razão é quanto? É só pegar 10 dividido por 4, dá 1/4. Aí eu pergunto a você, segue os critérios estabelecidos para usar a forma? Segue. Olha, você tem quem? Você tem uma PG infinita e você tem uma razão menor do que 1. Vamos somar então de forma convergente. Então você vai ter 40 dividido por 1 menos 1/4. Então aqui, ó, mais uma vez a continha, ó, 4 vezes 1, 4. 4 menos 1 vai dar 3/4 embaixo. No denominador, fica 40 sobre 3/4. Vamos fixar o 40 e multiplicar pelo inverso de 3/4, que é 4/3. Agora você multiplica 40 vezes 4, dá 160 sobre 3. Se você quiser dividir, pode dividir, tá? Algumas dicas. Você pode assistir a aula a primeira vez na velocidade do YouTube normal, mas depois, quando você for fazer uma revisão, né, tente aumentar a velocidade da reprodução, tá?
E sempre tente fazer as questões depois que você assistir, não automaticamente, né? E se você não conseguir, vai fazendo devagar, paulatinamente. A questão é persistência, tá? Você tem que persistir até você dominar aquela questão, tá? Pessoal, um forte abraço e até a próxima.